Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como é que foi o meu plano de aula, então, da nossa segunda semana. Esse mês nós estamos falando sobre crescendo como Jesus, né? Na primeira semana nós falamos sobre crescendo em estatura, então eu mostrei aqui para vocês como que eu fiz o plano de aula, as atividades que eu fiz nessa aula. E essa semana agora, então, né, a gente tá trabalhando crescendo em sabedoria. Então eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o plano de aula e vou explicar um pouquinho as atividades também que eu usei para a gente ensinar as crianças sobre esse tema. Esse aqui é o caderno que eu estou usando para colocar aqui todos os nossos planos, né, semanais de aula. Então eu posicionei, então eu fiz assim, ó. Então, eu fiz assim, aqui na primeira página, eu coloquei o planejamento para 2020, as nossas ideias e metas, né, que eu já falei para vocês qual é, num outro vídeo. Depois, eu coloquei aqui a agenda das atividades especiais, né, um dia por mês ou um final de semana por mês, nós vamos ter uma atividade especial, de acordo com o tema daquele mês. Depois, eu coloquei aqui, então, o mês de janeiro, né, e a nossa programação para o mês de janeiro, a gente possa, em cima desse plano mensal e semanal, fazer o plano de aula. Então, aqui o mês de janeiro, o tema é Crescendo com Jesus, né? Como eu já tinha falado para vocês. Na primeira semana, eu fiz junto com vocês também o tema Crescendo em Estatura, né? O versículo que a gente usou, a historinha que a gente contou, e o objetivo foi aprender que devemos cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Nós focamos na boa alimentação, na boa higiene pessoal, no bom sono, né? De obedecer os pais nessas questões todas, né? Para a gente poder ter uma boa saúde. Agora, essa semana que nós estamos falando sobre o tema Crescendo em Sabedoria. O texto bíblico que eu estou usando é Juízes 2:10, tá? E a história. Eu vou me basear, então, na história que Jesus era muito inteligente e por isso ele tinha capacidade de aprender. Escutava os professores das leis, aprendia tudo que eles ensinavam, mas sempre ele avaliava se as coisas que eles estavam ensinando estavam de acordo com a palavra de Deus. E o objetivo nessa semana, então, é que nós queremos que as crianças aprendam que é muito bom aprender coisas novas, né? Adquirir novos conhecimentos, mas nós sempre temos que prestar atenção se o que estamos aprendendo, se o que estão ensinando para nós aqui no mundo está de acordo com a palavra de Deus. Então, esse é o nosso objetivo. Ontem eu dei essa aula, né? Já apliquei a aula com as crianças e eu vou mostrar para vocês como eu fiz o plano de aula, como é que foi. Eu peguei, então, aquele nosso plano de aula, que já tem lá disponível no nosso blog, e eu vou disponibilizar esse aqui também, com todas as atividades que eu fiz, tá? Eu preenchi ele da seguinte forma, usando lá, me baseando, então, com esse assunto para a semana. Comecei aqui pela recepção, né? Como eu iria recepcionar as crianças. Aí, depois, nós fizemos uma oração, o louvor. Perguntei se alguém tinha trazido alguma oferta, né, ou dízimo, para colocar na nossa caixinha de ofertas e dízimos. E aceitei os combinados com eles. Não correr, não brigar, né, respeitar o colega, respeitar o irmãozinho, tudo certo. Depois, então, nós passamos para o versículo. O versículo que nós estamos usando é: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Então, eu usei esse mesmo versículo para essas 2 semanas, porque esse versículo fala que Jesus crescia e se fortalecia, então ele crescia em estatura, né? E enchendo-se de sabedoria, que é o assunto dessa semana atual. Então, como esse versículo, né, ele fecha para as 2 semanas, eu usei ele mesmo para as 2 semanas. A história. Né? Eu falei para as crianças, expliquei que Jesus era um menino inteligente, por isso ele tinha capacidade de aprender, assim como orienta lá no nosso plano semanal. Ele escutava os professores das leis, ele aprendia tudo que ensinavam, mas sempre ele avaliava se estava de acordo com o que o pai dele dizia, né? Com o que a palavra de Deus dizia. Os recursos visuais que eu usei, então. Usei algumas imagens ilustrativas, né? E contei sobre Adão e Eva, tá? Contei a historinha do Adão e Eva.
Por que eu usei a história de Adão e Eva? Porque eles estavam lá no jardim, né, preparado por Deus. Deus ensinou a eles tudo o que eles precisavam aprender. Todo o conhecimento que eles precisavam ter, Deus estava dando conhecimento para eles. Mas eles preferiram escutar a serpente que mentiu para eles. Então eu vou mostrar para vocês aqui como foi essa introdução no assunto dessa aula. Eu usei aqui essa caixa, que é uma caixa de papelão simples, tá? Ó, é uma caixinha de papelão que eu peguei lá no supermercado. Então, eu forrei ela toda com TNT, tá? Coloquei TNT rosa aqui na volta, ó, tá? Aqui atrás também. E no fundo tem o TNT azul do céu e um verdinho aqui pra fazer o chão. Aí eu fiz em EVA essas ilustrações aqui. A árvore, coloquei um pedacinho de velcro aqui, um pedacinho de velcro na nossa caixa. A cobrinha também, com velcro aqui. Aí os personagens todos que eu vou usar para essa historinha. Comecei contando a história assim, sem a cobra, tá? E sem o Adão e a Eva. Então comecei contando a história assim. Deus criou o Jardim do Éden, que era um lugar muito legal, muito bonito, cheio de árvores, de flores, né? E lá tinha tudo de bom que as pessoas precisavam para sobreviver. E aí ele criou também Adão, né? E ele falou assim para Adão: Adão, desse jardim aqui todo, todas essas frutas e essas verduras, de tudo que existe aqui no jardim, você pode comer, menos a árvore do jardim, do bem e do mal. Se você comer dessa árvore, você vai estar me desobedecendo. Nós não vamos poder ter mais um relacionamento assim como a gente tem, porque Deus ele andava pro meio do jardim e falava com Adão, assim como nós estamos falando aqui, eu contigo, né? Então, tu vai perder esse relacionamento que tu tem comigo, esse relacionamento bem legal. E vão ter muitas consequências ruins, inclusive a morte. Se você comer dessa fruta da árvore do bem e do mal, você vai perder o direito de comer da árvore da vida. Vocês lembram que lá no jardim também tinha a árvore da vida? Pois é, a árvore da vida, toda vez que o ser humano comia dessa árvore, ele não envelhecia, ele não ficava doente. Era uma árvore que dava, né, vida eterna para as pessoas. Então, Adão, se tu comer dessa árvore do bem e do mal, tu vai perder acesso à árvore da vida. E aí a morte vai te alcançar. E o Adão disse: ok, legal, pode deixar, eu vou obedecer, nunca vou comer dessa árvore do bem e do mal. Muito bem, feito esse combinado. Um dia Deus vê que o Adão precisa de uma companheira e pensa: vou criar para Adão uma companheira. Então, criou a Eva, né? Lá da costela do Adão, ele pegou e criou a Eva. Aí o Adão explicou tudo certinho para Eva. E assim eles iam vivendo a vida deles, muito felizes, muito alegres, sempre na companhia de Deus. Deus ia todos os dias no jardim visitar eles, conversava com eles, e era uma vida muito boa. Até que um dia Eva se depara com a cobra. E a cobra estava lá naquela árvore que eles não poderiam comer. Então, a cobra começa a conversar com a Eva e diz assim: Eva, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma fruta que tem aqui nesse jardim? E a Eva diz: não, isso não é verdade. A gente pode comer de todas as frutas, menos da árvore do bem e do mal. Por que vocês não podem... Aí a cobra pergunta: por que tu não pode comer dessa árvore? Ah, porque Deus diz que se nós comermos dessa árvore, nós vamos estar desobedecendo ele e nós vamos certamente morrer. E aí a cobra disse: nossa, que mentira! Isso é uma mentira que Deus te contou. Porque, na verdade, se tu comer essa fruta, que é uma fruta muito boa ao paladar, se tu comer essa fruta, tu vai ter o conhecimento que Deus tem. E é por isso que ele não quer que tu coma. Tu não vai morrer nada, pode comer, não tem problema. E aí a Eva foi lá, pegou uma frutinha e comeu. E viu que ela era realmente bem gostosa para comer. Chamou Adão e disse: Adão, vem cá, olha só, comi dessa fruta
muito boa de se comer. E é mentira, tu viu? A gente não morre, eu não morri, pega uma frutinha e come também. E aí deu a fruta pro Adão comer e o Adão também comeu a fruta. O que aconteceu? Com essa desobediência do Adão e da Eva, o pecado entrou no mundo, né? E a morte também, porque lembra que as pessoas não morriam por causa da árvore da vida? Pois então, a árvore da vida foi tirada deles e hoje a gente, o ser humano, não tem mais acesso à árvore da vida. Então, por isso que todas as pessoas morrem. Esse foi um dos resultados da desobediência do Adão e da Eva. Fora outros, né, outras consequências que também tiveram essa desobediência. Agora vamos pensar assim comigo, ó. Adão e Eva, eles tinham tudo o que eles queriam. Deus estava ensinando tudo para eles, né? E aí veio alguém, que era a cobra, e contou uma mentira para Eva. E a Eva conhecia a verdade. Ela conhecia a verdade porque a verdade é a que Deus disse, né? Deus disse, não comam, porque senão vocês vão morrer. A Eva conhecia a verdade. E a cobra estava contando uma mentira para Eva. E a Eva acreditou. Fazendo uma analogia, trazendo essa história para a nossa vida de hoje, é como se nós somos os cristãos, né? O Adão e a Eva. E a cobra é o inimigo, é o demônio que conta mentira para o mundo. Conta as mentiras e as pessoas acreditam. As pessoas acreditam nessa mentira e acabam desobedecendo a Deus. Não acreditam na palavra de Deus. Só que nós temos a verdade. Naquela época, eles tinham a palavra de Deus, de escutar Deus falar. Mas hoje nós continuamos sabendo o que é certo e o que é errado através da Bíblia. Então, a gente lê a Bíblia e a gente sabe o que é certo e errado. Então, quando o mundo vier contar uma mentira para nós, nós temos a oportunidade de decidir se aquilo tá certo ou não. A gente tem que ter sabedoria para pensar e ver se aquilo é certo ou não. Porque a Eva não usou de sabedoria. A Eva, no momento em que a cobra contou uma mentira para ela, ela foi logo acreditando. Ela não pensou, não usou de sabedoria e pensou, mas Deus foi quem nos criou. Deus fez tudo isso para nós. Por que ele ia estar nos mentindo? Deus nos ama tanto, fez tantas coisas maravilhosas. Por que ele ia mentir para nós? Ela não usou de sabedoria e preferiu acreditar na cobra. Nós, aqui seres humanos, seremos sábios e não acreditar em tudo o que o mundo conta para nós, né? Então, muitas vezes a gente tá lá na escola, né? A gente tá no mundo, no meio dos amigos, né? E as pessoas vêm e contam mentiras para nós. E nós sabemos a verdade, né? Porque a gente tem a palavra de Deus. Então, a gente tem a capacidade de pensar, de usar a sabedoria e pensar. Será que isso que o mundo tá me dizendo é mentira ou é verdade? E aí nós vamos ter a capacidade de decidir se aquilo é certo ou errado e de fazer ou não o que o mundo diz que é certo. Tá, gente? Então foi assim, usando essa história do Jardim do Éden, que eu falei sobre nós analisarmos se o que o mundo fala é realmente verdade ou não, se o que o mundo ensina é realmente verdade ou não. Então eu contei essa historinha para eles, né? Houve bastante debate, assim, eles perguntaram bastante coisa sobre isso, né? E eu continuei então a aula. Depois que eu contei essa história, eu fiz uma dinâmica com eles. Eu tenho uma plaquinha, que eu até não trouxe aqui, mas ficou lá na igreja, mas é uma plaquinha que tem um certo, assim, um dedinho para cima verde, dizendo que é certo, e um outro dedinho para baixo, assim, dizendo que é errado. Então eu fiz algumas perguntas para eles e eles me diziam um por um se estava certo ou se estava errado, de acordo com o que a palavra de Deus diz e o que o mundo ensina. Então as perguntas que eu fiz foi assim, ó. Gente, o mundo diz em muitos lugares, né? Muitas pessoas aqui no mundo dizem que criança pode namorar. O que vocês acham? De acordo com o que a gente já aprendeu aqui nas aulinhas, né? De acordo com o que a gente conhece da palavra de Deus, o que vocês acham? O mundo tá certo? A criança pode namorar, sim ou não? E aí eles respondiam, não pode namorar, exatamente. Então isso é uma mentira que o mundo conta.
O mundo também diz, não sei se vocês já viram, mas em todos os lugares, normalmente, na internet, na televisão, na escola mesmo, em muitos lugares, o mundo tá dizendo aí para todo mundo: menino pode ser menina, menina pode ser menino, não tem problema a menina usar vestido, usar maquiagem, né? Então não tem problema mudar de sexo, não tem problema essas coisas. Deus concorda com isso? O que vocês acham? O que diz na palavra de Deus? E aí eles disseram, não concordo. Então, isso é mais uma mentira que o mundo nos conta. E a gente tem que a gente tem que ter sabedoria, porque nós conhecemos a palavra de Deus, a gente conhece a Bíblia. Então, a gente sabe, através da palavra de Deus, a gente sabe se aquilo é certo ou é errado. Então, isso é mais uma mentira que o mundo conta. Aí comecei a falar outras coisas. As drogas são boas ou são legais? Dizem aí que as drogas são boas, que te deixam numa vibe bem legal, que te faz uma pessoa mais alegre, mais feliz, que beber muito, né, numa festa é bom. O que vocês acham que Deus acha sobre isso, né? Outra coisa também, outra mentira que o mundo conta, que Deus não existe, que o mundo foi criado através do Big Bang, da explosão, né? Isso às vezes a gente aprende até na escola. Mas não é porque nós estamos aprendendo aquilo dentro da escola que aquilo está certo, né? O próprio Jesus, a partir dos 12 anos de idade, já ia no templo e já conversava e já discutia muitas coisas com as pessoas que eram mais velhas que ele, porque ele conhecia muito bem a palavra de Deus, então ele tinha argumento para isso. Outra mentira que o mundo conta é que eu posso casar e me separar várias vezes. Eu, então, encontro uma pessoa hoje, caso com ela, se não der certo, não gostei, separo, caso com outra, namoro com outra, caso, separo, caso com outra. Aqui não tem problema ficar fazendo isso, né, desde que a gente seja feliz. Mais uma mentira que o mundo conta. Outra mentira que o mundo conta, falar palavrão é legal, né, tá na moda. O mundo também fala que as crianças podem assistir vídeos no YouTube, novelas, né, com cenas impróprias para crianças, que não tem problema nenhum, né? Isso é uma mentira. E também o mundo diz que mentir às vezes é necessário. Quem aqui já escutou essa frase? Não tem problema se for uma mentirinha do bem, né? Às vezes é preciso a gente mentir, mas a gente tem que... O que a palavra de Deus diz? Que o diabo é o pai da mentira. Então, se o diabo é o pai da mentira, nós não podemos nunca mentir de forma alguma. Nem uma mentirinha pequena, nem uma mentirinha grande, porque nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, a gente não mente de forma nenhuma. Então, é mais uma mentira que o mundo também conta para nós e nós temos que ter sabedoria para discernir se isso é verdade ou não. Então, gente, depois que nós fizemos isso, eu apliquei uma atividade com eles, né? Que é essa daqui, ó. Eu dei para eles essa folhinha que eu imprimi, eu vou deixar essa arte, eu achei na internet e imprimi, vou deixar lá no nosso blog se vocês quiserem usar também. Pinte o que você acha certo. Então, aqui eu tenho um menino triste e um outro menino dando um presente para ele, né? Para que ele fique feliz. Aí eu disse para eles, isso vocês acham que é certo ou que é errado? Isso é certo, então vocês podem pintar esse. Esse aqui eu usei para aquelas crianças menores que ainda não sabem ler, tá? Essa imagem aqui, ó, tá dividindo o lanche, a menina tá dividindo o lanche com a amiga. Isso é certo ou é errado? Ó, nessa imagem aqui, ela tá falando um monte de palavrão e xingando a amiga. Isso é certo ou é errado? Então, esse é errado, esse a gente não pinta, esse a gente vai fazer um risco em cima e não vai pintar. Aqui ele tá tratando bem os animais, ó, tá dando comidinha pro gato. Esse aqui a gente pode pintar. E esse aqui que ele tá chutando o gato e maltratando o bichinho, esse aqui é certo ou é errado? O que vocês acham? Esse é errado, então esse a gente não pinta, a gente vai riscar e não vai pintar. Aqui ele tá colando na prova, vocês acham que isso é certo ou que é errado? Então, eu fiz eles avaliarem as imagens e pintar apenas aquele que tá certo. Depois, esse outro aqui, eu usei com os maiorzinhos, né, que já sabem ler. E eu disse para eles riscarem aquilo que eles acham que é errado e eles pintarem o skate que eles acham que é certo. Então, aqui tem as palavras, ó, oração, obediência, ir à igreja, drogas, armas, né? Brigas,
matar, roubar, ó, ser bom aluno, honrar os pais, respeito, bebidas alcoólicas, violência, bullying, palavrões, ser feliz, dirigir com habilidade, né? E dirigir sem habilitação, família, viver em paz, aborto e esporte. Então, os maiorzinhos fizeram risco nas coisas, nas mentiras que o mundo conta e pintaram aqueles que o que é certo, né? Que Deus concorda, que Deus diz que é certo. Então, depois que eles fizeram essa atividade, eu finalizei a aula, né? Conversando com eles sobre o objetivo e a prática na vida real deles. Então, o objetivo, né? Eu disse, ó, gente, vocês têm que sair daqui, então, hoje, entendendo que é muito bom a gente aprender coisas novas, mas que nós devemos prestar muita atenção no que o mundo está nos ensinando, se aquilo está de acordo ou não com a palavra de Deus, né? E a aplicação na vida deles, ó, sempre que vocês assistirem a televisão, que vocês andarem na rua, conversarem com amigos, que vocês estiverem na escola mesmo, ou que virem alguma coisa na internet, né? E que estiver aprendendo coisas novas, vocês têm que sempre avaliar se aquilo está de acordo com o que Deus diz, tá? Devemos prestar muita atenção nas coisas que o mundo nos ensina, porque muitas coisas são verdades, mas muitas coisas são mentira. Tá, gente? Então é isso. Aí aqui no lanche eu dei suco e bolachas para eles comeram também, a gente teve a hora do lanche, né? E aí, nesse dia, eu coloquei aqui uma atividade, né? Uma brincadeira lúdica, que seria o Círculo da Boa Amizade, mas nós não chegamos a fazer porque não deu tempo, né? Então, eu sempre tenho aqui na manga uma brincadeira a mais, né? Para caso, depois que nós fizermos todas as atividades, ainda sobrar um tempinho, eu coloquei aqui Círculo da Boa Amizade. Que funcionaria assim, eu não cheguei a fazer porque não deu tempo. Essa aula, ela rendeu muito debate, as crianças participaram muito, fizeram muitas perguntas, né? Foi bem interessante essa aula, porque eles gostaram muito desse assunto e comentaram muitas coisas que eles aprendem na escola, com os amigos, e que eles realmente, por conhecer a Bíblia, eles entendem que aquilo é uma mentira, que aquilo tá errado, né? De acordo com a palavra de Deus. Então, foi uma aula que rendeu bastante, assim, então não tivemos tempo para fazer essa brincadeira, mas vou mostrar para vocês como seria. Essa brincadeira, eu iria colocar as crianças em círculo e deixar uma criança só fora do círculo. E eu ia dizer assim, essa pessoa que está fora do círculo, ela tem que tentar entrar dentro do círculo. E vocês que estão de mãos dadas, vocês não podem deixar a pessoa entrar dentro do círculo. Não pode empurrar, não pode bater, né? Mas vocês têm que tentar de alguma forma chegar mais perto um do outro, levantar, baixar, para que a pessoa não consiga entrar dentro do círculo. E a pessoa que está fora tentar entrar. Passando por baixo, por cima, dando um jeitinho, vendo onde tem ali um buraquinho para que ela consiga entrar. Depois que a gente fizer um tempo, né, ela tentando entrar e os outros tentando proteger o círculo, eu iria explicar que nessa brincadeira é como se o grupo que está de mãos dadas fossem nós cristãos sabendo da verdade e o mundo do lado de fora tentando colocar dentro da nossa mente, da nossa cabeça, né? Muitas mentiras. Estão tentando entrar dentro do círculo com muitas mentiras. Nós não podemos deixar o mundo entrar com as mentiras dele dentro da nossa vida. Temos que nos unir aqui como cristãos, aprender a palavra de Deus cada vez mais para que o mundo não tenha chance de entrar e de penetrar na nossa mente. Tá, gente? Então é isso. Essa foi a aula, então, que nós tivemos essa semana. Foi bem produtiva, bem legal. As crianças gostaram bastante. E vamos agora planejar a próxima semana, então. Tá bom, gente? É isso. Nós ficamos por aqui hoje. Até o próximo vídeo. Um beijo, Deus abençoe a todos.